Olha só, o governo Lula agiu rápido depois que o presidente estadunidense Donald Trump anunciou as tarifas de 50% contra produtos brasileiros. A estratégia definida envolve atuar em várias frentes, incluindo conversas com setores da economia que foram afetados, estratégias de comunicação e ainda apelos à OMC e até um possível uso da lei de reciprocidade. Vamos entender toda essa estratégia aí do governo agora no plantão do Meteoro. Muito bem, bom, vocês sabem que a taxação de fato pode começar no dia 1º de agosto. Até lá, Sofia, o governo tem que sim se preparar com suas estratégias possíveis em vários cenários diferentes, né? Exatamente, exatamente. O Trump ele anunciou essa tarifa ontem, dia 9 de julho, e já no mesmo dia o Lula fez uma nota aí com um tom bem forte, né? Respondendo a todos os pontos levantados pelo Trump na carta dele e dizendo que é, re- é, reafirmando a soberania do Brasil. E nessa nota ele chegou a falar sobre usar a lei de reciprocidade. E daí fica ok. Ok, o que seria essa lei da reciprocidade, né? É uma lei recente, né? Foi sancionada só há 3 meses atrás. E eu vou trazer aqui a Carta Capital que vai explicar para a gente o que é essa lei, né? O que é a lei da reciprocidade evocada por Lula em resposta a tarifas de Trump. Vamos ver, a Carta Capital vai contar para a gente aqui o que quando que essa lei pode ser usada e o que ela faz. Então, o que a lei que o Lula diz que vai usar diz? Ela pode ser usada em interferência em escolhas soberanas do Brasil por meio de adoção de medidas comerciais unilaterais, violação de acordos comerciais ou exigência de requisitos ambientais mais onerosos do que os parâmetros, normas e padrões de proteção ambiental adotadas pelo Brasil, descritos no Acordo de Paris, no Código Florestal Brasileiro, na Política Nacional de Mudança Climática e na Política Nacional de Meio Ambiente. Então, em qualquer uma dessas três possibilidades, pode ser ativada essa lei. E daí, quando você ativa essa lei, o que acontece? O país, né, pode impor tributos, taxas ou restrições sobre importações de bens ou serviços de um país, no caso seria dos Estados Unidos, pode suspender concessões comerciais ou de investimentos e suspender concessões relativas a direitos de propriedade intelectual. Então, são essas as armas, digamos assim, que o Lula pode usar para retaliar os Estados Unidos aí, se o Trump de fato aplicar essa tarifa de 50% que ele está prometendo. Então, tá aí já a imposição de tributos. Então, se o Brasil quiser dizer vamos botar tarifa em vocês também, pode. É, restringir importação de determinados produtos dos Estados Unidos, pode. Suspender investimentos, pode. Suspender patentes, etc., que o Brasil está permitindo que os Estados Unidos usem, pode. Então, o Lula basicamente abriu um leque bem grande de opções, sabe? O pessoal ficou falando muito, coloca 50% em resposta. É uma possibilidade, mas não é a única. E eu ouso dizer que existem outras possibilidades que talvez assustem até mais. Enfim, a- além disso, o que mais que pode acontecer aí, né? E agora, o que o Lula vai fazer? Daí eu vou trazer para a gente aqui a coluna do Igor Gadelha, lá no Metrópolis, que falou com pessoas próximas ali ao Lula e que explicaram para ele um pouco o que rolou na reunião com os ministros que o Lula fez logo que essas tarifas foram anunciadas. E, de acordo com o Igor Gadelha, foram definidas aí 3 frentes em que o Lula pretende agir em reação ao tarifaço do Trump. Quais seriam essas frentes? Ó, primeira frente, organizar reuniões com setores da economia brasileira que serão mais atingidos pelo tarifaço. A ideia, de acordo com ministros do governo, é discutir juntos uma linha de proteção. Ou seja, quem que vai apanhar? São os nossos empresários? É o agronegócio? Ok.
vamos chamar esse pessoal para sentar junto e discutir com eles que tipo de medidas que a gente pode fazer como governo brasileiro para reduzir o impacto caso realmente seja aplicado aí os 50%. Que É é o inteligente, Lula né, Sofia? É muito inteligente. aquilo que a gente estava falando em outro corte, né? Que é de fato trazer esse pessoal para perto. Uhum. É o que a gente estava falando, que o Trump está dando, na verdade, uma oportunidade para o Lula e não prejudicando, né? Segunda frente, qual seria? Escalaram os ministros Fernando Haddad, Mauro Vieira, além do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro da Indústria e do Comércio Exterior, para negociarem com o governo Trump. Então, ao mesmo tempo que negocia com os empresários e os outros setores da economia que são prejudicados aqui no Brasil, vai tentar negociar com o Trump. No governo Lula, já há quem defenda, inclusive, acionar a Organização Mundial do Comércio contra a tarifa imposta por Trump. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, nesse corte ainda. E daí a terceira frente seria o qual? Na esfera política, a estratégia do Planalto é explorar o episódio politicamente, jogando a culpa da tarifa de 50% imposta por Trump ao Brasil, no presidente Jair Bolsonaro e em seus aliados. Já na noite de quarta-feira, ministros palacianos como Sidônio Palmeira e Gleisi Hoffmann foram às redes sociais explorar o discurso de que, enquanto o presidente Lula quer taxar super ricos, Bolsonaro quer taxar o Brasil. Ou seja, Inteligente seria também. uma estratégia aí de comunicação, né? Em vez de ficar só vamos agir aí na esfera política no sentido de vamos conversar com o Trump, vamos conversar com os setores que estão sendo impactados, mas vamos fazer aí uma estratégia de comunicação para deixar bem claro ali. Ele fala como é o Igor Gadelha, né? É o Metrópolis, né? Então vai falar como não, explorar dá até um tom meio negativo de explorar politicamente e explorar esse discurso aqui, né? Não, é expor a verdade, gente. Desculpa, é expor a verdade. Essa taxação veio por causa da atuação dos Uhum. bolsonaristas, né? E eles nem escondem isso, né? Eduardo Nem Bananinha tá escondem. fazendo vídeo aí, como se tivesse sequestrado o Brasil. Exato. Daí vamos voltar um pouquinho à questão da OMC. Aparentemente, realmente o governo Lula tem intenção em ir em frente com isso e denunciar a medida do Trump na Organização Mundial do Comércio. Vamos lá para a CNN. O argumento do governo brasileiro é de que não há motivação técnica para o tributo, já que a balança comercial é deficitária para o Brasil e desrespeita o princípio da concorrência igualitária. A carta, vocês acompanharam ontem durante toda a noite, publicada pelo presidente americano, com viés político em defesa de Jair Bolsonaro, será uma das provas utilizadas pelo governo brasileiro. Em março, o Brasil já havia apresentado um documento à OMC contra o anúncio de tarifas sobre o aço e o alumínio, na época 10%. Só que nos últimos anos, a OMC vem enfrentando críticas por estar paralisada diante das tarifas anunciadas pelo presidente americano. É a mesma crítica à Organização das Nações Unidas, a ONU, que não consegue parar uma guerra no mundo. Um recurso à Organização Mundial do Comércio, contudo, apesar de ter pouca chance de êxito, costuma ser um primeiro passo para um anúncio posterior de retaliações. Como eu disse, um tiro para o alto. Avisar Donald Trump, estamos reclamando. Próximo passo, retaliação. O governo brasileiro alega... Aí, então, qual que é a ideia? Vai dar alguma coisa reclamar para a OMC? Provavelmente não. Mas isso aí é avisar o Trump, olha, a gente tá comprando a briga. Você quer briga? Vai ter briga, sabe? É mais como um aviso mesmo, que também acho inteligente. Uhum. E já começaram pensando na questão da comunicação. Eu vou dizer para você, Lúcio, aí apesar de eu achar que a estratégia é excelente, a que foi colocada ali, eu tô com um pouco de medo da execução. Por quê? Eu ia trazer aqui que o Lula estava planejando um pronunciamento em rede nacional na TV que seria hoje ou amanhã. Isso já tinha sido divulgado de manhã, que estava sendo planejado esse pronunciamento, mas agora à tarde já veio a informação de que eles desistiram de fazer esse pronunciamento na TV, que eu acho um erro.
É a minha opinião, só não é fato, mas, na minha opinião, é um erro. Deveria sim fazer um pronunciamento na TV. E já começaram a rodar alguns vídeos de IA, mas olha, eu vou dizer para você que eu não achei o resultado tão bom assim. Aqui é Brasil, não é a Disney. O Brasil é soberano. O Brasil é soberano. O Brasil é soberano. A gente raramente concorda, mas atacar a soberania do Brasil assim do nada não dá. Finalmente vou ter que concordar com você. Quem esse americano pensa que é, achando que é dono do mundo? Aqui é Brasil, não é a Disney. O Brasil é soberano. O Brasil é soberano. O Brasil é soberano. Não tem o mesmo impacto dos vídeos lá do Hugo Nem Se Importa. Tem que melhorar um pouquinho esse roteiro. Tá muito com cara de vídeo institucional, e ficar aquele monte de "o Brasil é soberano" repetido 500 vezes por várias pessoas. Tá muito carinha de vídeo institucional. Tem que ter um roteirinho melhor, mas enfim, é um começo, é um começo. Boa. Concordo. Acho que precisa melhorar. Mas cara, de fato a comunicação vai ser importante nesse momento. E o legal é que aqui no Meteoro a gente pode ter, inclusive, opiniões contrárias. E eu concordo com o governo, nesse caso, de não ter feito o pronunciamento. Me parece muito, Sofia, e aqui eu vou defender qual é o meu argumento, tá? O meu argumento é que é muito cedo, porque foi ontem isso. Né? Então, a gente nem sabe se de fato isso vai para frente, a gente nem sabe quais serão as consequências disso. Então, poderia ser colocar o pé pelas mãos, assim, na minha visão. Tá? Eu entendo que é legal você vai lá, faz um pronunciamento e mostra poder. Né? Então, talvez aí fosse um ganho de fato. Agora, o que seria dito? Né, nesse pronunciamento, quais palavras seriam escolhidas? Me parece que ainda está muito... Tá difícil, está muito cru ainda. Não sei se existe uma consolidação das informações suficiente para criar a narrativa de um pronunciamento. Na minha visão, pronunciamento é muito forte. Né? Quando você vai para um pronunciamento do presidente na televisão, nas rádios, cara, precisa ser algo realmente muito bem direcionado, muito bem feito para você não pifar uma oportunidade, sabe? Você não dar um tiro em falso. Então, me parece que nesse momento, talvez nas próximas semanas, se isso continuar, se continuar escalando, talvez faça sentido. Mas nesse momento me parece um pouco prematuro. Mas aí eu acho legal que a gente tenha essa opinião divergente e tá tudo certo, tá, gente? Você, inclusive, nos comentários, você pode, inclusive, divergir de nós dois, tá tudo certo. Mais algum ponto, Sophie? Não, ficamos por aqui. Ficamos por aqui, convidando você, de fato, para opinar, tá? Manda aí nos comentários, a gente gosta bastante quando o pessoal comenta, opina, discute sobre o assunto, sempre com respeito, né, minha gente? Sempre com respeito. Um grande abraço, até a próxima.